Quais as consequências do Covid na urologia? Esse é o assunto de hoje, Urologia Descomplicada. Fique ligado. Olá, eu sou o Dr. Juliano Plastina e esse é o Urologia Descomplicada. Antes da gente começar, eu vou pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal se ainda não são inscritos e compartilhar com os amigos se gostaram do vídeo. Bom, o assunto de hoje é uma coisa que está na mídia, na boca de todo mundo, Covid. Então nós estamos passando por essa pandemia e não era de se esperar que a gente pudesse comentar sobre os impactos que o vírus pode ter dentro da especialidade da urologia. A gente sabe que o Covid é um vírus que causa uma doença respiratória, porém existem estudos e existem investigações também que pode ele fazer no sistema urinário, por exemplo, no sistema genital masculino, que é o foco da urologia. Então eu vou tentar dar uma pincelada para vocês nesses assuntos e entender o que pode acontecer pela infecção do SARS-CoV. Só para dar uma breve introdução, muita gente já sabe, né? O Covid é uma doença que se tornou uma pandemia mundial, aí no ano principalmente 2020, iniciado em 2019, por isso que a doença, né? É importante não confundir, a doença chama Covid-19, porque é derivado do coronavírus, né? Essa abreviação do Covid, e 19 porque apareceu em 2019, né? Então foi dado esse nome aí pela OMS. E o vírus causador da doença é o vírus SARS-CoV-2, porque já existia o SARS-CoV, né, sem um, né, antigamente, e também tinha o MERS. São vírus bastante semelhantes e que já eram estudados antigamente. Então o SARS é uma sigla que é da síndrome da angústia respiratória, uma síndrome, digamos assim, uma alteração respiratória que acontece muito grave, que é o que causa a maioria dos óbitos pela infecção do Covid-19. Só que como qualquer virose, mesmo uma gripe comum, ele pode afetar outros órgãos também, não só o sistema respiratório. Então a entrada se dá pelo sistema respiratório, pela nasofaringe, pela boca, vai causar as consequências piores no pulmão, só que o vírus pode estar em qualquer lugar do organismo também. Então já foi detectado. Quase todos os pacientes infectados pelo Covid têm a excreção do vírus nas fezes, por exemplo, também tem uma boa parte de excreção do vírus na urina e também tem até presença de vírus no esperma em alguns pacientes que foram pesquisar. Então a gente pergunta, será que existe algum dano renal pela infecção do Covid? O que acontece quando o paciente tem um caso mais grave de Covid? Como qualquer paciente que vai para a UTI, ele tem que entrar no ventilador, né? A gente fala na respiração mecânica, então colocado um tubo na garganta para ajudar a pessoa a respirar, porque o pulmão está infectado. E essa respiração mecânica e o fato do paciente estar na UTI em um estado grave já pode contribuir para a falência de outros órgãos e de outros sistemas no organismo. Então não é incomum um paciente que esteja na UTI, seja por qualquer motivo, seja por um efizema pulmonar, por exemplo, seja por uma insuficiência cardíaca que está entubado, desenvolver uma pneumonia secundária. Então tem uma infecção viral no pulmão e aí esse paciente entra uma bactéria, né, que está no sistema, digamos, o hospital é um lugar que tem bastante bactéria resistente, então ele vai desenvolver uma pneumonia bacteriana secundária. Essa pneumonia pode causar o que a gente chama de sepse, que é uma infecção generalizada. Essa bactéria vai correr todo o organismo e ela pode causar falência hepática, falência pulmonar e às vezes até insuficiência renal. Então, em alguns casos, esses pacientes que estão entubados por Covid, não precisa nem estar entubado, né? Mas normalmente é o paciente grave que está entubado, ele pode desenvolver uma insuficiência renal aguda e necessitar de diálise, por exemplo, né? Às vezes é temporária, pode ser que haja um dano renal permanente se ele sobreviver a essa infecção pelo Covid, e aí pode ser que ele necessite às vezes até diálise para o resto da vida. Então nesses casos o paciente tem um dano renal secundário a essa sepse, digamos assim, não é pelo vírus diretamente, mas claro, iniciou-se pela infecção viral. Porém, existem já estudos, principalmente do Covid e do vírus MERS, que também é parente ali, é um coronavírus também, que já foi estudado ali em outros anos e outras epidemias lá na Ásia, em que existia um dano direto da célula renal pelo vírus. Então, uma inflamação, um processo inflamatório mediado aí por uns mecanismos mais complexos, pode ser o dano direto do vírus na célula renal ou pela produção de anticorpos do organismo que vão causar uma reação inflamatória no rim e lesar o dano renal, embora seja muito raro esse dano renal levar a hemodiálise ou um problema mais grave. Porém, pode levar a uma insuficiência renal aguda transitória, uma piora dos níveis de filtração do rim. E em alguns casos também foram detectados alterações testiculares nesses pacientes. Então, por exemplo, no que foi estudado, principalmente do MERS, existia alguns pacientes que desenvolviam uma orquite, né, uma inflamação do testículo secundária à infecção pelo vírus, né. No Covid-19, né, no SARS-CoV-2, essa inflamação é um pouco menor, mas também já foi
detectado e já foi documentada orquite por Covid, né? O paciente desenvolve uma inflamação do testículo, né? Às vezes incha, a gente fica doloroso, você vai fazer exames de ultrassom, por exemplo, pode aparecer alteração, ou por exemplo, você vai fazer um exame de espermograma e você vai ver que existe um processo inflamatório, até com diminuição da produção de espermatozoide, e em casos extremos, em casos infelizmente mais raros, pode acontecer até infertilidade secundária ao acometimento testicular pelo Covid. Aí a dúvida que fica, Covid também pode dar impotência? Não diretamente, como eu falei, né? Então ainda não tem nada documentado de dano ao pênis, ao corpo cavernoso, né? Isso aí pode ser que se descubra no futuro, né? O Covid ainda é um vírus novo, ainda tem muita coisa a ser estudada, mas a gente não pode dizer que ele é diretamente responsável por causar impotência sexual. Às vezes chega o paciente no consultório, né? Como muita gente já teve Covid, se recuperou, fala, doutor, depois que eu peguei Covid, ficou meio ruim para ter relação e tal, mas provavelmente é uma coincidência, né? Como qualquer processo inflamatório agudo, o organismo sofre no começo, nas primeiras semanas, então tudo fica meio ruim, né? Fica ruim para comer, fica ruim para evacuar, a urina, às vezes o paciente sente uma certa ardência e pode ser que ele sinta realmente uma certa dificuldade para ter ereção, para ter relação sexual, mas não que seja relacionado diretamente ao dano do vírus no corpo cavernoso do pênis. Claro que se acontecer complicações graves no paciente, por exemplo, como eu falei, se ele entrar em hemodiálise por um dano renal, o paciente ficar com alguma sequela pulmonar, isso sim, a gente sabe que o paciente em hemodiálise, por exemplo, tem uma chance muito maior de impotência, porque isso mexe com os hormônios, mexe com a vasculatura do pênis, e aí sim pode ser que ele desenvolva uma impotência secundária a complicações do Covid. Mas, como eu falei, não é pelo dano direto do vírus no pênis. É uma coisa ainda muito nova pra gente, né? Na urologia não é o principal foco do estudo do Covid, mas com certeza estão estudando todos os aspectos do vírus. O foco principal é o aspecto respiratório, mas pode ser que no futuro a gente tenha novidades sobre influência e sobre consequências do Covid no sistema urinário. Claro que se você teve uma infecção Covid, se recuperou e tiver qualquer problema, do ponto de vista urológico, tem que procurar o seu urologista para esclarecer e saber o que está acontecendo. Então é isso, esse foi o assunto de hoje, a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais.